Você já percebeu que existem pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas ainda vivem em brigas, ciúmes e divisões? Paulo explica que isso acontece porque conhecimento sozinho não significa maturidade espiritual. É exatamente sobre isso que vamos estudar hoje. Estamos na lição de terça-feira, dia 14 de julho, com o tema Sabedoria e Maturidade. E hoje nós vamos descobrir por que as panelinhas são um sinal de imaturidade espiritual. Daqui a pouco vamos anotar junto as 3 principais frases da lição e entender qual é o ponto principal deste estudo. Mas antes de começarmos, quero convidar você a falar com Deus junto comigo mais uma vez. Curve sua fronte e vamos juntos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos o livro sagrado, de estudarmos a lição e entendermos a forma correta de nos relacionar com os nossos irmãos e contigo também. Por favor, Senhor, nos ensine através da sua palavra e que possamos colocar em prática as preciosas orientações da sua palavra. Esteja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje nos mostra que as panelinhas não surgem por acaso. Elas nascem quando damos importância exagerada a líderes humanos e tiramos Cristo do centro da nossa vida. Quando isso acontece, começamos a comparar pessoas, criar preferências e até competir uns com os outros. O resultado é uma igreja enfraquecida. Paulo afirma que os cristãos de Corinto ainda eram como crianças na fé. Eles conheciam muitas verdades, mas continuavam alimentando ciúmes, disputas e contendas. Isso nos ensina uma coisa muito importante, uma lição muito importante. Maturidade espiritual não é medida pelo tempo de igreja, pelo cargo que ocupamos ou pelo conhecimento que temos da Bíblia. A verdade e maturidade aparece na maneira como tratamos as pessoas e na capacidade de colocar Cristo acima do nosso orgulho. Agora pegue sua lição e o seu marca-texto porque vamos destacar as 3 principais frases da lição de hoje. E olha só, hein? Anota aí, a primeira frase diz assim: em geral, panelinhas nascem de uma visão exagerada de líderes humanos. Isso ameaça a unidade da igreja e a saúde espiritual dos membros. Quando admiramos um líder, isso pode ser algo muito bom. O problema começa quando essa admiração se transforma em idolatria. Nenhum líder merece ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. A igreja é de Jesus e todos nós somos apenas servos trabalhando para o mesmo Senhor. A segunda frase diz assim: cristãos sábios e maduros são espirituais, não carnais, não são como crianças. Olha só, Paulo fez um contraste entre a criança e o adulto espiritual. A criança facilmente briga, disputa e quer tudo para si. O cristão maduro, porém, aprende a perdoar, a servir e a colocar a vontade de Deus acima dos próprios interesses. A maturidade espiritual aparece quando deixamos de agir pelo impulso e quando começamos a permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter. E a terceira frase diz o seguinte: cristãos sábios e maduros não dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Afinal, essas pessoas são como eles, cooperadores de Deus. Essa frase resume muito bem a mensagem da lição. Os líderes têm sua importância, mas todos continuam sendo cooperadores de Deus. O centro da igreja nunca deve ser um pastor, um pregador ou qualquer outro ser humano. O centro sempre será Jesus Cristo. Quando entendemos isso, deixamos de criar divisões e passamos a trabalhar juntos pela mesma missão. E agora chegamos ao ponto principal desta lição. O ponto principal é este: a verdadeira maturidade espiritual se revela quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, substituindo o orgulho, a competição e as panelinhas por humildade, unidade e amor cristão. Que Deus nos ajude a crescer espiritualmente todos os dias,
que a nossa fé não seja apenas conhecimento, mas um caráter transformado pela presença de Cristo. Um forte abraço e até a lição de amanhã.